Boa noite. Hoje, dia 22 de julho, nós vamos fazer então uma live sobre Maria de Magdala. Bom, Maria de Magdala foi a primeira testemunha da ressurreição. Ela foi a co-criadora da consciência crística na Terra. E ela não foi a pecadora que a gente aprendeu na história, que esse foi o caminho dela, né, daquela pecadora arrependida. Então ela foi uma iniciada do Mestre e trouxe para os apóstolos, trouxe para as pessoas os ensinamentos mais sutis. Ela conseguia entender o que muitos na época não entendiam. E muitos ensinamentos também, eles foram deixados depois da morte de Jesus, do seu corpo físico. Eu hoje resolvi fazer uma live com todas as cartas, as frases que vieram para ela. E pelo que eu pude perceber, elas começaram no dia 19 de janeiro. Boa noite, Beto. Boa noite, Hamilton. Então eu reuni várias cartas e várias frases para que fique tudo isso registrado. Se um dia vocês quiserem escutar algo sobre Maria de Magdala, conversando com a energia dela hoje, com a energia do que foi boa noite lá no passado. Então, eu vou iniciar. Pode ser que muitos de vocês já tenham escutado. A última que eu vou ler foi a que eu recebi hoje pela manhã. Então, essa aqui foi canalizada no dia 19 de janeiro de 2026, que foi onde eu comecei a entender que parte da carta ele falava com ela e parte da carta ele falava comigo. A Simone escuta uma vela queimando aqui, mas pode ser uma vela espiritual, então, Simone. Vamos lá, então. De mãos dadas andaremos, pisaremos em solos sagrados e em águas barrentas. E conservar-te-ei limpa e alva, e mal algum te afligirá, pois sou teu escudo. Arrancarei o espinho que já fora cravado em teu caminhar. Cicatrizarei a ferida com a minha saliva, a ponto de flutuares com a minha inserção. Sim, te sentirás benta por aquele que conhece todas as tuas histórias e as andanças, das cavernas que já correstes, bem como das lágrimas de amor e arrependimento. Deixaste-me tocar a tua testa, foste fiel ao meu amor, não duvidaste quando muitos duvidaram. Não desconfiaste quando dos meus desconfiaram. E colocaste-te a meus pés. Rompeste as próprias barreiras para me receber. Rompeste com o teu passado e com tudo o que sabias sobre ti mesma. Várias pessoas dizendo que escutam uma vela queimando. Pode ser que sim, só se for no plano espiritual. Foste levada e conduzida por muito tempo pelo medo e pelos fantasmas do passado. Eu te libertei dos tormentos que consumiam a tua alma. Inclinaste a te perder. Aqui ele fala nessa parte de Maria de Magdala lá no passado. Foste tomada, cuspida, desintegrada e desfalecida ficaste, jogada em prantos, e te encontraste no abismo. Estendi a mão e comigo vieste. Para todos sempre, não amejando o pão terreno, mas aquilo que alimenta a alma pela eternidade. Tolhida foste.
Pelos altos montes andaste, e após a minha partida te sentiste sozinha e preterida. Não suavizou os teus sentimentos, fez com que minha vinda e chegada fossem cada vez mais eternizadas e profundas. Foste como mãe, abrigo, senhora, coragem e ímpeto. Outra era, outra imagem, a mesma mulher. Pura de sentimentos, de lágrimas nos olhos e força propulsora que não desiste nem teme. Estranha, ameaça de forma branda, sutil, com a verdade que mede palavras, que também queria a todos, mas também foi apedrejada, aqui é uma metáfora, que se encolhe, depois se expande e brilha como o sol. Estás a semear sementes antigas neste solo repleto de concreto e de poucas envergaduras. Não te achas, não te encontras no mundo atual, te sentes perdida, muda o rumo como o vento e abres tuas asas para voar onde te encaminha a brisa do céu. Como o aroma das flores, encantas, suavizas, pacificas, por vezes te tornas um vulcão a eclodir e logo resfrias, transformando-te em rocha, onde muitos podem vir e fazer ali sua morada, no conforto de tuas palavras, no afago do teu colo. Coloque a mão no meu coração e perceba a vibração do meu amor, a te estender um tapete branco para preparar os teus degraus. Não é preciso olhar para baixo, pois muitos te seguirão. No grande mar, aqui eu entendo que é o mar de Jesus. No grande mar resgatarão a muitos que estenderão os braços, outros permanecerão inertes, olhando para baixo, sem movimento, esperando por um Salvador. As braçadas são vossas e a vontade de nadar é vossa também. Aqui ele está falando para as pessoas. Alguns cegos gritarão, pedirão socorro, mas a ideia é que todos estejam aptos a subir estes degraus que vens limpando há tanto tempo. Vejo-te aguardando a subida de muitos e a decisão de ficar para auxiliá-los em sua ascensão. Desfaça as malas e fique mais um pouco, até que criem braços fortes para a condução dos seus próprios barcos. Aí, em 3 de fevereiro, também tem alguns trechos para Maria de Magdala. Aqui parece uma continuação, né? Desfizeste as malas e decidiste ficar para auxiliar os teus a subirem os degraus e a descarregarem os pesos de suas jangadas, para que estas não mais afundem. Mostraste a pérola, o tesouro que são e que guardam. Mostraste que eles são o próprio tesouro do universo, e não o ouro que acumulam em suas vestes. Mostraste o espelho de suas almas para que, refletidas, agora sem as cascas, pudessem se perceber, sem duvidar, que levam a minha faísca, que reluz mais que ouro e que esquenta mais que o fogo. Traduziste as minhas palavras para que as percebessem com alma, com destreza, sem arrancar-lhes a força, a couraça que vestiam. Muitos já despidos das couraças começarão a se organizar, pegando seus remos, entendendo o poder da contribuição de cada um e o tesouro que carregam em seus próprios barcos, com bandeiras que já carregam sozinhos com o dom da liderança nata. Não esperam, eles fazem. São os guerreiros de outrora. Segura a minha mão e promete não mais parar, porque aqui fazia alguns meses que eu tinha, talvez uns 2 meses que eu tinha parado de me colocar a receber as cartas. Nem que estejas em uma cela de julgamentos, continua escrevendo e gotejando as tuas lágrimas nas cartas que têm o meu carimbo e o meu sangue. Quero que,
inquieteis pés e coração, para que este guie as vossas marchas. Soldados equipados distribuirão a minha palavra. E já está acontecendo. Brindarão comigo no abrigo celestial, por meio do amor que em forma de luz vibra e conecta a mim. Eu quero estender um tapete para os que aqui chegaram. Rosas vermelhas serão entregues por ela, que vos vestirá do amor de carne. Ela é a ponte e governança até mim. Alicerce em sua fé sem julgamento. Nada vos será pedido, mas muito vos será entregue. Agora em 10 de março, poucos, aqui eu entendo que é do primeiro livro, poucos exemplares correrão o mundo, serão raros, poucas mãos os tocarão, mas os corajosos os revelarão. Não deixeis que ela se esconda, aqui é como se ele estivesse falando para vocês, para que eu não me esconda. Não deixeis que ela se esconda, ela precisa liderar o barco com a força nos olhos, com a coragem de enfrentar o mar em revolta e a fúria dos raios. Mas o escudo celestial a protege e mal algum lhe atingirá. Quando o mar estiver calmo, uma escada dos céus descerá e levará a capitã de todos. Então, ela ficará com o coração dividido. Voltar para casa ou permanecer com os filhos de Deus encarnados. O amor por todos é tão grande que a desafia a ficar. Um pé sobe o degrau e a sua face vira aos seus. O coração se divide, ambos são suas famílias, do céu e da terra, mas ela sobe porque deixou suas lideranças e guianças. Distribuiu diplomas que os receberam com nota máxima. E daí eu vejo uma visão de Maria de Magdala em um grande navio celestial olhando para os seus amados que ficaram. Aqueles... Então quer dizer que tem muitas pessoas já com seus diplomas aqui. Em 31 de março veio mais algumas frases para ela. Na verdade, foram visões que vieram em uma dimensão celestial, uma água do mar, de um mar azul claro translúcido. Essa parece que é talvez o lugar deles, como diz a Sara, na 21ª dimensão, em Sírios, porque vem novamente essa água azul clara, e percebam que isso é lá em março, 31 de março. Então, uma visão de um mar, de um azul claro translúcido, um mar calmo chega até os pés de Maria de Magdala, neste lugar, nessa dimensão. E ele diz, sim, Maria, podeis entrar, sinta a energia e vibração. E daí vem muitos peixes nos pés dela. E daí ele diz assim, Jesus diz, pegue a rede. E eu perguntei, mas são meus esses peixes? Acho que é no sentido também de peixes, ovelhas. E ele diz, o que você acha? Quantos você acha que te escutam? 5.000? O que passa nas telas é replicado também por aqueles que não estão mais nesse plano. Era esta a multiplicação que eu queria. Porque lá no início ele disse, eu quero 1.000 disparos no primeiro dia. Como se ele quisesse que 1.000 pessoas estivessem assistindo. E estavam, talvez não através do celular, mas em várias dimensões. Aí Jesus olha para Maria de Magdala e abraça ela. Se dão as mãos e olham milhares de pessoas vindo até Jesus. Essas pessoas, elas são escutadas uma a uma. Maria de Magdala ouve um a um. E com ela está a energia de Jesus, que também registra tudo, mas as pessoas falam com ela, que escuta com os olhos atentos, amorosos e solidários. Tudo o que eles lhe dizem é anotado. São de todas as idades. Aí chega uma senhora que está de cadeira de rodas e Maria diz, levanta-te.
e os anjos tiram a cadeira de rodas, e ela não só fica em pé, como rejuvenesce. Estes que são curados vão trazendo outros mais. Alguns são levados para a gruta de Maria de Magdala, e eu quero, já que é a primeira vez que eu falo na gruta aqui nessa live, talvez muitas pessoas escutem pela primeira vez. Essa gruta, há alguns anos já, sem saber que ela existia fisicamente, eu já fazia curas lá. Eu descrevia o caminho da floresta, os degraus de pedra, entrando numa gruta no alto, à esquerda um monte de pedras onde eram feitas as curas das mulheres, chamada cura do ventre sagrado. Eu fazia há muito tempo já lá essa cura, onde eu me colocava ali como Maria de Magdala. E, para minha surpresa, esse ano alguém, ou foi no final do ano, no início do ano, alguém me mandou um vídeo, que até eu compartilhei no meu Instagram. Realmente essa gruta existia. Essa gruta onde eu fazia os meus trabalhos, ela existia. E essa gruta, exatamente como eu descrevi, é a gruta de Maria de Magdala, lá na França, onde ela viveu os seus últimos 30 anos. Então Jesus está muito feliz aqui com essas pessoas vindo de volta, e nessa carta ele pega e ele escreve a letra M numa mão minha e depois a letra M na outra. E depois eu entendi qual é o significado. Eu demorei um pouco, mas eu entendi. E daí ele diz assim: começamos a montar uma grande morada, um lugar no espaço para um grande banquete, tudo muito bonito, mas simples, e parecia que tinha uma estrutura de madeira e um mezanino lá em cima, onde ele abençoava todos. E por estarem todos com o coração inundado e totalmente devoto, vão conseguir arrastar multidões. Maria de Magdala fala que eles sempre poderão voltar ali e que é a casa deles. Este reino é a verdadeira casa, mas que eles continuarão sendo como peregrinos a resgatar. Então, mesmo pessoas que já podem ascensionar em vida, elas não vão ficar sentadinhas no trono, elas vão continuar trabalhando. É isso que eu entendi. Depois, eu estou indo em sequência de data de tudo que foi trazido até hoje, desde 19 de janeiro. Depois aparece Maria vestida como uma mulher, não como ela se vestia na época de Jesus, ela num trem celestial fazendo uma viagem para outras dimensões, para outras linhas de tempo, inclusive indo para lugares que parecem um lugar antigo, onde as mulheres lavavam roupa nos rios. Ou seja, ela vai para várias linhas, não sei se a gente pode dizer várias vidas, várias linhas do tempo, como foi explicado na carta de segunda-feira. Ao mesmo tempo a gente pode ter telas de várias vidas acontecendo. E aqui ela entrando com o seu trem em vários lugares. É claro que ninguém a reconhece. E vem a frase: e assim é até hoje. Como quem diz, ela está entre vós e não a reconhecem. E daí Jesus diz assim: anjos usam avatares humanos, e aqui ele fala sobre os anjos. E tem anjos escutando essa live. Anjos usam avatares humanos que estão sempre em movimento, não conseguem parar, pois assumiram um compromisso com o todo e com Jesus. Eles vestem-se de fé. Daí ele diz assim para mim: você agora não tem mais medo e vai falar tudo isso. Vai manifestar tudo o que está aí dentro de você, porque essa nova frequência tudo mudou e libertou. Isso foi em março. Depois vem imagens de rosas vermelhas em forma de trepadeiras, formando um semi-arco. Abaixo, rosas, Maria de Magdala, com um olhar doce e amoroso, o mais profundo que se pode imaginar vindo do seu coração. E uma rosa vermelha se expande continuamente em constante movimento, simbolizando o amor e o sangue dele que carrega em seu coração. Olha que lindo isso.
porque algumas pessoas me falaram que em algumas curas que estão acontecendo eu apareço e levo uma rosa vermelha. Só que eu nunca tinha me dado conta que esse vermelho também simbolizava o sangue de Jesus. E aqui foi dito essa frase, como já é uma carta mais antiga, eu não lembrava disso. E daí ele diz assim: a testemunha ocular, o amor sem limites. Seguia-me sem distinção, por vezes sentia-se deslocada, mas fiel, a mais fiel de todos. Os meus ensinamentos transbordavam em seu coração, como se fervilhassem e quisessem imprimi-los para que não se perdessem, para que eles não se perdessem no tempo. Sabia que seria perseguida e também enaltecida, e que contariam histórias a seu respeito, nem sempre verdadeiras. Distorceram o seu nome, cuspiram na sua moral, mas eu lhe estendi a mão pela eternidade, que agora está entre vós, plantando e ensinando como foi orientada. Desacredita-se ainda de si mesma, se faz menor e sua humildade conflita com sua grandeza e missão. Aprendeu comigo a não se elevar, pois outros fariam isso por ela. Convivem, conversam, olham para ela e choram sem saber por quê. Ela está preparando o caminho e purificando o meu mar. Deve ser aquele mar azul translúcido que tem aquela energia da 21ª dimensão de Sírius, que a Sara falou em alguma live. Isso aqui é em março, foi trazido em março. Muitos começarão a enxergá-la na terra, arrastando suas vestes e abraçando meu nome. Eu disse que voltaria. A minha essência crística já está em vós. Pela tomada de consciência. Bem-vinda, Anne. Pela tomada de consciência, começarão a ver além dos olhos físicos e reconhecerão as pessoas a partir do coração. Aqui, talvez agora que entra agora uma das cartas mais lindas que eu recebi, que foi no Dia das Mães. Eu já estava deitada, às 22 horas da noite. O nome é Carta para Maria de Magdala. Eu levantei da cama e comecei a canalizar. E ele disse assim: vos torneis a chuva mais doce, o sorriso mais fácil e a caminhada mais macia. E as nossas mãos se entrelaçaram para juntos reinarmos em um mundo despido de mim. De tudo, de sabor amargo, de fel na ponta da faca. Aqui, quando eu recebi, eu ainda não entendi essa frase que ele falou. Foste o receptáculo da luz, a cruz encrustada no coração. Depois da minha partida, ficaste com a farpa viva e cravada no teu coração, mas com dor continuaste por mim e por todos os que ficaram e os que ainda viriam. Ela estava grávida. Semeaste, só que eu ainda não tinha entendido aqui. Semeaste sem parar no coração dos homens e naqueles que tocaste com as mãos. Martelaste o ouro celestial no coração daqueles que te enxergavam e escolhiam estar contigo. Me deste a chave do teu coração e se desnudou em teus sentimentos. De joelho oravas, te prostravas e iniciaste uma nova caminhada, a jornada para dentro, inserida em meus ensinamentos. Confiaste no que aprendeste e no que anotaste. Falava com a alma nos olhos, flutuavas, pois os teus pés não tocavam o chão. Desabrochavas no coração daqueles que se permitiam. Desenhou o caminho para muitos e acendia a vela interior. Não tiveste parada. Andaste descalça, a servir com compaixão e devoção, calçada no amor por cada filho, filhos da redenção. Ficaste ao meu lado até o fim, me reconheceste, foste escanteada, mas o teu coração seguiu firme, convicta, abraçou o mundo, andou por cascalhos, redesenhou a rota, e lá estiveste, sem murmúrio,
viveste a graça em vida. Desceste os degraus internos do teu coração, fizeste morada lá para compreender, ensinar e repassar. Destituída de vontades, sem caprichos, escreveste a tua história paralela e junto à minha. Eu te busquei e juntos subimos aos céus. Aqui eu entendo que foi quando Maria de Magdala desencarnou. Aí em 12 de maio vem mais uma continuação desta carta de 10 de maio, carta do Dia das Mães. E ali Jesus vem e entrega o que parece um pergaminho antigo nas minhas mãos, com letras que brilhavam como ouro. Quando eu peguei esse pergaminho, eu saí a entregar correndo. Parece que eu e Manuela, me via saindo a entregar em templos, igrejas, mas eu não entrava com receio de rejeição. Aí já se fundem as duas visões, a Emanuela e a Maria de Magdala. E eu me via antigamente pregando para pequenos grupos, sempre com receio de ser descoberta, mas a coragem fazia continuar. Mesmo quando ele não estava fisicamente nesse mundo, ela acendia a sua vela interna na imagem dele dentro da gruta. Seu espírito estava presente. Aí, nesse momento da carta, ele diz assim: ide e pregai, Maria, continue por mim. Eu entendo que é hoje. Muitos altares ainda serão levantados, altares sem ouro nem mármore, mas o fogo sagrado estará lá. Meu Espírito Santo descerá sobre esta nova igreja. Aí eu vi uma igreja gigantesca se formando, mas sem teto. E eu acho que não tinha parede também. O teto era a luz do Espírito Santo. Então ele descerá por um tapete vermelho com suas sandálias e vestirá aqueles que ali estão com o seu pão, nutrindo os seus, aqueles que não duvidam, que enxergam e que tiraram as viseiras e vêm colecionando os sinais. E aqui veio a imagem de Jesus levantando um bebê de luz. E eu comecei a ligar os pontos, porque 2 dias atrás ele tinha falado que Maria de Magdala tinha sido um receptáculo da luz, e daí eu vejo ele erguendo um bebê como um pai, e eu comecei a internalizar esses ensinamentos. Eu salvarei através dos meus aqueles que disserem o sim e que não virarem as costas. Não é para muitos, porque ensinaram a preparar grandes e onerosos templos para me receber, com pontas de ouro, bispados, carreiras e ismos. Vem essa palavra, ismos. Aí em 19 de maio, a frase que inicia a carta: me coloco a teu dispor, ao teu trabalho, que é uma continuidade do meu. Fora do globo terrestre, estiveste e aceitaste adentrar, reunir legiões, fincar bandeiras brancas com as minhas iniciais, e formaram ali um círculo de candidatos, os eleitos que não precisavam mais retornar pela evolução das suas almas, mas eles disseram o sim pelos demais. Muitos que estão aqui assistindo essa live. Ele diz assim: a evolução não anda sozinha. De que adianta um ascenso enxergar sua própria luz, onde os demais caminham na própria lama? Se ele desceu, né? Uma vez alguém disse: mas quem ascensiona não volta mais. E daí a resposta dele: de que adianta um ascenso enxergar sua própria luz se os demais caminham na lama? Eu desci, me fiz carne, senti os espinhos cravarem em minha testa e o sangue escorrer pelo meu corpo. Cada gota que caía no chão lavava a terra pela eternidade. Aí vem uma imagem de um tempo atrás, alguns de seus discípulos pegando um trem, olha só. Agora uma pessoa entrou aqui.
que eu gosto muito. E numa leitura dele eu vi um fractal do apóstolo João. Cheguei a me desconcertar. Vamos voltar. Imagem de um tempo atrás, alguns de seus discípulos pegando um trem espiritual para voltar. Um deles, Maria de Magdala, mas haviam outros. Eu vi o Judas, não o Iscariotes, e Paulo, também isso eu contei numa live. Paulo parecia muito, muito grande. Como essa é uma live só praticamente do conteúdo de Maria de Magdala, eu vou manter aqui a sequência que veio para ela, tá? Mas isso tem em outras cartas também. Para quem quiser ver essa carta, é uma carta de 19 de maio, que fala dos outros apóstolos que reencarnaram. Em 4 de junho, que foi o dia de Corpus Christi, que eu encontrei nessa vida o meu irmão Tiago Menor e a sua mãe, Maria de Cleófas, que era tia de Jesus. Eu encontrei eles em Curitiba, exatamente no dia de Corpus Christi. Olha como tudo é perfeito. Nesse dia ele disse assim: não afaste este cálice de tua vida, Maria. Seja o próprio cálice. Seja o próprio cálice a alimentar, nutrir e estender a mão. E daí vem uma imagem de um livro de letras douradas que cai num abismo. Tipo, vem um abismo e aquele livro começa a cair. Só que o Jesus traz de volta. Ele age e traz de volta o livro em suas mãos e ele entrega para mim. E ele diz assim, um livro... ele diz: faze bom uso, filha, e não o devolvas antes de tê-lo por completo. Eu entendo que são todas as cartas unidas, que será o próximo livro. O próximo livro eu vou colocar as primeiras 40 que já estiveram no 40 Manhãs com Jesus, e mais todas que eu recebi no ano de 2025 e no 2026. Então, aí ele disse: faze bom uso e não os devolva antes de lê-lo por completo. Ele diz que tem algumas páginas pretas e que é para eu decifrar. Eu entendo que pode ser aqui páginas do Evangelho de Maria de Magdala que foram suprimidas, que talvez eu tenha que trazer, que já pode estar até em alguma das cartas e a gente não sabe, né? Auxilia na travessia dessa ponte. Há anjos sustentando seus arcos. E aqui eu vi uma pessoa que é anjo. E ela está aqui nessa live. Todos chegarão a esse tempo. Aqueles que acreditarem que eu sou o único rei e mestre de todos os tempos. Eu vim para intensificar e iluminar esta aliança, que não se estabelece de forma material e perceptível, mas que foi instaurada há séculos e séculos no coração daqueles que me tiveram e seguraram minhas mãos em vida. Agora, em 11 de junho. Recebe-me em teu coração para que eu possa expandir o meu amor através de ti por todos os tempos. Jaulas, aqui ele fala com Maria de Magdala, jaulas interiores já frequentaste, amedrontada pela heresia daqueles que se intitulavam os sábios da lei. Assim se consideravam, lacravam suas vontades e verdades, vontades apartadas da minha e irreais do ponto de vista cosmológico. Enquadraram as tuas palavras como hereges. Aqui eu entendo que ele fala do Evangelho de Maria de Magdala. O Evangelho de Maria que não foi colocado na Bíblia. Por que ele não foi colocado na Bíblia? Porque ela defendia principalmente que, entre vários ensinamentos dela, que a igreja com certeza não gostaria, que nós não precisamos de intermediários para chegar a Deus. Nós não precisamos de uma igreja, de um bispo, de um padre, de um pastor, que o reino de Deus está dentro de nós. E isso teologicamente era muito perigoso para a igreja. Isso e várias outras coisas que ela ensinou. Então, todo o ensinamento dela foi considerado herege. E quem tinha os manuscritos dela, que na época eles enterraram,
Quem permanecesse poderia ser levado à fogueira. E ainda bem que uma pessoa enterrou todos esses manuscritos, o Evangelho de Maria, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, num jarro de barro próximo da cidade de Nag Hammadi, se eu não me engano. E foi descoberto em 1946. Voltando às cartas aqui. Eu não te perdi de vista. Em ti havia uma semente que veio a eclodir como a mais bela das relvas. Uníssona em teus ensinamentos, a tua segurança vinha do Pai, de mim, e contigo estava a semente da terra, ou seja, a filha. Não a plantaste, a semente, mas aqui eu entendo que é a filha, perto de ti, mas a acolheste em teu coração e na imensidão do teu olhar. Saudaste a terra que a acolheu, beijaste esse chão e te esvaneceste. Quando eu recebi isso aqui, eu ainda não tinha entendido, porque mais tarde eu entendi que foi o momento onde Maria de Magdala entregou a sua filha para um povo, eu entendo que são ciganos, que criaram a Sara, para que ela não fosse, se ficasse com Maria de Magdala, provavelmente ela seria morta. Aí ele disse assim, isso aqui era em maio, não, perdão, olha só, isso aqui foi em 11 de junho. Ele escreveu assim, o universo fará vocês se encontrarem. Dar-se-ão as mãos e formarão fios celestiais na minha terra. Sabe que dia que eu encontrei a Sara? 15 de junho. Essa carta foi 11 de junho. Libertarão muitos de seus cárceres. A união das duas forças fará com que o fio da tesoura seja o condão celestial a desfazer o mal da terra. A Sara e Maria de Magdala juntas vão desfazer o mal da terra. E elas já estão trabalhando muito. Já sois vencedoras em vossas contendas individuais e acesas em alta potência por vossas chamas. Depositai em mim os vossos anseios e eu vos darei direcionamento. Aí ele diz, Maria de Magdala segue caminhando descalça pela terra e seus pés deixam pegadas de luz. Ela segue com a cruz no peito e o Espírito Santo acima do seu ombro direito. Muitos começarão a enxergá-la e a seguirão. Alguns por medo desistirão do meio do caminho, mas seus corações os chamarão de volta. Tirarão os sapatos e caminharão com ela, entregando rosas. Esses também abençoarão através da energia do Espírito Santo. Muitos que foram tocados já se sentirão embarcando na nova terra. É um convite inserido através da abertura do coração, que não se compra, não se estende e não se entende com a mente, mas sente-se com o coração. Muitos serão convidados para entrar na sua gruta e de lá não sairão os mesmos. Aqui eu entendo que são as curas que são feitas lá na gruta, ainda nesse tempo. Nesse lugar que existe no mundo físico, também no plano espiritual, um templo gigantesco, todo em tons de marfim. E ali nesse dia eu tive a visão. Eu não conhecia a Sara ainda, mas eu vi ela pequenininha e foi o dia que eu coroei ela, coloquei uma coroa de rosas, cor-de-rosas na cabeça dela. E depois quem leva ela de volta para onde ela está hoje são as asas do Espírito Santo. E ele escreve assim, tudo se cumpre.
Escreve essas linhas mesmo banhada em lágrimas. Muitos não aceitarão e cuspirão nas suas palavras, mas eu sou convosco e com este exército que se forma. Não tardes, avante sempre em meu nome, minha Maria de Magdala. Aí, em 16 de junho, de Jesus para Maria de Magdala e sua filha Sara. Todas as intempéries já vistas e sentidas por vocês vão se desfazer. Vocês caminharão de mãos dadas, abraçando-se, e a todos com a luz celestial tocarão os intocados, restabelecerão fronteiras e aumentarão as suas frotas. Não mais recuarão, serão fendas de luz no holocausto. Recolherão os que partiram com seus corações dilacerados e restabelecerão com um suave toque. Repousarão em águas tranquilas e banhar-se-ão em águas de fonte de vida. Deve ser naquele mesmo mar azul claro translúcido. Em 27 de junho, às 11h04 da noite. Ele diz assim, eu já estava deitada. Estejais bem digna, Maria. Foste a árvore que deu o fruto que o mundo chamou de proibido, de não reconhecido. Vim para te entregar a chave que abre o reino, para que a nossa filha descortine o reino dos céus em vida, que abre e corte a fita e inaugure o novo tempo, o tempo de dissuadir, romper o pecado no coração. Estais limpos, estais libertos para todos sempre, Jesus. Ele vem para dizer que estamos livres disso que foi apontado para nós sobre pecado. Aí domingo às 6h45 da manhã do dia 28 de junho foi um dia que eu tive memórias da crucificação, foi muito difícil. Eu fiquei acho que depois umas 2 horas em choro. Ali ele diz assim, a cruz cravada em teu coração, a morte em vida. Sua filha sentiu as dores da mãe e do pai, a insegurança de ter perdido o pai e a mãe em desvaneio. Boa noite, filha. Maria precisou recompor-se sem esmorecer e continuar a vida por si e pela luz que ela trazia em seu ventre. Houve aqueles que estavam por ela, mas também houve o encolher-se, o receio pela própria vida e a vida que aguardava. Sentia a sensação de centenas de espinhos cravados em suas costas, aqui é uma dor emocional, como se sua carne estivesse sangrando. Mas não era a carne, era o espírito que se dilacerava em pranto e dor. Era preciso refazer-se, afastar a sombra da dor e renascer. Renascer a mulher forte, a evangelizar, a reinar por ele e sua filha. Não estava sozinha. Os teus que estiveram contigo seguraram a tua mão. E aqui eu vejo uma imagem de uma amiga minha chamada Lisiele, mas eu creio que ela estava em espírito ali, porque ela aparecia numa figura muito angelical. Tudo está sendo confirmado, céu e terra são um. Agora o enlace entre o que foi e o que é, no tempo espiralado, na dança cósmica do que foi e do que somos, e se juntam as memórias que vêm à tona nesse tempo para serem curadas e limpas pela humanidade desde hoje. Eu os envolvo num abraço na minha igreja, sem paredes, nem teto, apenas colunas de luz a sustentar o meu amor, tenho dito. Em 30 de junho começou a live assim com uma música, aquela Conquest of Paradise, e ele diz assim, chegou o tempo do advento, de todos os espinhos serão retirados, a carcaça da terra será virada do avesso para que aconteça a regeneração paulatinamente. Vosso coração está em um novo compasso. As teias espirituais refarão a terra de dentro para fora. Não choreis mais, libertai-vos.
dado o momento de trocar de pele. E daí vem a imagem de Maria de Magdala e ao lado a filha já coroada. O Cristo Jesus entregou-me a chave do alto e eu a abri. Nossa filha desce as escadas do reino dos céus e com sua luz violeta transmuta as dores da terra. Todos neste momento se curvam para aquela que ficou escondida. Meu manto vermelho cobriu as duas pelo deserto, que quem diz é Jesus. As águas brotaram nos seus pés e pessoas as alimentaram, mataram sua sede. Maria de Magdala tinha a força e calibre de uma rainha para continuar por todos aqueles que se erguiam em meu nome. Aqui vem uma live onde eu contei o quanto foi dolorido quando a Maria de Magdala teve que entregar a sua filha, quando ela era ainda um bebê, para sua segurança. Então ali veio como se fosse a segunda farpa cravada no coração. A primeira foi a crucificação, depois a entrega da sua filha, que hoje eu tive o prazer de conhecer uma das pessoas que segurou Sara no colo, que é a Monique, que está aqui. Eu entendo que muitas pessoas podem ter ajudado nesse processo. Em 5 de julho, novamente, uma carta com a música Conquest of Paradise, imagens do casamento daí de Maria de Magdala e de Jesus. E ele diz assim: são linhas do tempo se contrapondo. Vi imagens de jarros de barro repletos de vinho, Maria de Magdala vestida de noiva, e houve um momento onde Jesus ergueu ela nos braços e ela tocava em algumas eras que estavam adornando a celebração. Daí é dito a celebração da Mãe Terra com o casamento celestial. São muitas linhas do tempo se contrapondo, no hoje e no agora. Curas estão sendo realizadas e matrizes estão sendo reveladas. Aí em 7 de julho vou trazer uma frase: alegra-te Maria, porque muitos já ouvem e fazem seus ouvidos flertarem com os ensinamentos que trago através de ti neste tempo. Subjugam-se como miseráveis, estilhaçados como um espelho quebrado, e buscam-me. Eles são, aqui ele fala de vocês, eles são a própria luz do universo. Esperam por um milagre vindo dos céus, de Júpiter, de outros planetas, das estrelas, sem perceber que eles próprios são os astros que aguardam. Em 10 de julho eu contei como foi veio uma memória de uma travessia de Maria de Magdala que ela fez. Ali nesse barco estava Tiago Menor com sua mãe e todos que um dia estiveram no barco contigo, Maria, na dolorosa travessia, na incompreensão da noite, na sede durante a travessia, no frio que sentiste em teus braços e a incerteza se chegaria. Ah, mas você sabia que eu estaria na condução das águas. Eu os conduzi a águas seguras. Aí eu vi Tiago Menor sendo um dos primeiros a tocar na areia. Eu não sei quantas travessias eles fizeram, mas algo que me chamou muito a atenção foi que estavam todos com muita fome e ele quis dar a parte do alimento dele para mim. Como se eu tivesse, ou a Sara estava no meu ventre, ou estava ali. Eu não consegui identificar isso, mas por eu ter essa energia da mãe. Bom, essa carta de 10 de julho se encerra com a imagem de muitas pessoas ouvindo essas palavras na gruta de Maria de Magdala em Saint-Bon, na França. E estão todos reunidos lá, nesse instante se sentindo libertos, onde a dor do passado se rompe e se dissolve. Eu estou trazendo tudo como um diário de tudo que já veio de Maria de Magdala até hoje, desde que
desde que Jesus começou a trazer a partir de 19 de janeiro. Então, por isso, eu fui contando como um diário mesmo. Aí, em 11 de julho, eu tive uma visão de Maria de Magdala às 6 horas da manhã, abrindo os braços com uma grande chama vermelha celestial, chamando todos os contratos negativos das pessoas para queimarem seu próprio corpo. Eu me vi abrindo os braços e com força chamando tudo, e ia dissolvendo com a energia do fogo vermelho, que queimava em mim muita coisa e muita dor da humanidade. Aí ele diz assim: ainda há partes de ti em processo de cura. Maria continua a reintegrar-te nesse tempo, e quanto mais curada estiveres, mais a luz se expandirá a partir de ti, a partir de um receptáculo íntegro e não controverso. Aí vem a visão de Maria entrando mais uma vez em sua caverna, pois é lá que eles ainda se encontram. Ele a eleva e coloca... Essa parte eu contei numa live. Ele coloca Maria de Magdala em cima dos ombros dele. E ela coloca sua filha Sara em cima dos ombros dela. E eles formam como se fosse uma torre, assim, muito linda. Até teve uma pessoa aqui que fez essa imagem. Ficou muito bonita. Ele a eleva, colocando-a sobre os seus ombros. Maria, por sua vez, coloca sua filha sobre os ombros dela. E ali se torna o vértice dessa torre. Jesus é a base que sustenta, Maria é o centro, o elo que une, e Sara, como um bebê de luz, completa essa trindade. Esse triângulo de luz gira em todas as direções, irradiando luminosidade para toda a Terra. Aí em 12 de julho eu vejo uma imagem de uma cobra branca sem escamas dentro e no interior de Maria de Magdala, e em seguida a imagem de muitas pessoas fazendo a mesma coisa, se desvestindo, tirando as próprias escamas, retirando-as como quem se despe de uma roupa velha. E daí vem a frase assim: é preciso renascer a partir das próprias dores. Ninguém pode fazer esse caminho pelo outro. Cada um, porém, pode encontrar coragem ao contemplar aquele que caminha ao seu lado, enfrentando as próprias dores, as próprias sombras e tudo aquilo que um dia lhe feriu. Assim, a escuridão interior vai perdendo força, dando lugar à luz que sempre habitou no coração. Aí, está quase no fim. Dia 18 de julho, ele disse assim: quereis a divina presença, Maria? A divina presença na terra, a tríade espiritual aguardada pelo céu e terra, de Jesus, de Maria e de Sara. Essa é a tríade que ele fala. A magnânima presença do indiscutível, do que foi julgado pela humanidade como impuro e consternado, é isso? Sim, terás esse presente. Ele será inserido no coração de alguns, mas poucos o aceitarão, pois foi costurado no coração da humanidade por um clero sujo que desvirtuou a minha história em nome do poder para domesticar um povo. Faziam deles súditos do povo, obedientes, ajoelhados diante de sofismas insólitos. Sofismas é algo que parece verdade, não é? Uma enganação. Desci a este mundo para fazer breve morada e deixar os meus ensinamentos, abrindo lugar no coração dos meus para descortinar daquilo que eram os sofismas. Eu atingi o sofrimento da carne para libertar aqueles que estavam aprisionados por alegorias retóricas que os mantinham cativos. Eu amei todos, mas alguns eu pude chamar de meus, e a eles eu deixei a bússola. E agora foi hoje, a última. A última carta, dia 22 de julho de 2026. E ele diz assim: procuraste-me em todos os teus cantos.
Aqui ele fala comigo hoje, desde criança. Eu vivia dentro de cada partícula de tua alma, em cada trecho do teu DNA. Procuraste-me nas imagens, nos cânticos, no grupo de jovens, na cruz que carregava no peito. Chegaste sentindo-se sozinha nesse tempo e foi-se desbravando, permitindo que todas as tuas pétalas caíssem para formar o teu roseiral. E daí apareceu uma rosa perdendo todas as pétalas e aquelas pétalas formando um tapete. Desbravando-se, permitindo-se que todas as tuas pétalas caíssem para formar o teu roseiral. Hoje muitos estão pisando nesse tapete que criaste e que costuraste, pétala por pétala, para que um caminho de maciez e amor pudessem trilhar. Aos poucos foram te enxergando antes mesmo que tu te percebesses e te apontavam. Uns te desvestiam como Emanuela, outros te nutriam como Maria de Magdala, minha eterna consorte. Ela és tu. Não precisais desvestir. O fogo que ela carregava e ainda carrega permanece aceso, porém incomparável, porque lá a dor da tormenta da crucificação e do luto de seguir adiante sem mim, e ainda carregando a luz no ventre, depois a luz nos braços, mas não a viste crescer. Hoje, reunidas e reunidos, pai, mãe, filha e o Espírito Santo que os rege. Eu tenho a bênção de ter a minha filha aqui comigo nessa live. Ao proclamar dessas palavras, enfrentarás julgamento e pedras serão lançadas, não como as pedras do passado, mas a ira e do não aceitar. Mas isso não é tarefa tua. Organizar o que cada um sente e produz com as informações que recebe. Não é tarefa tua. Organizar o que cada um sente e produz com as informações que recebe. Alguns acolherão isto que chega como uma bênção a ser colocada em seu próprio altar interno. Outros amassarão como uma bola de papel e lançarão no lixo, e a dúvida os assolará. Mas não precisas provar nada. A tua história e o amor bastam. Aqui, na carne, passaste por tantas dores, erros, acertos. Será que foram erros ou vieram com um propósito para entender aquele que hoje bate à tua porta? E quantos já bateram à tua porta? Retornaste, pediste o bilhete de volta. O bilhete para ajudar a manter os teus na linha de combate, a expandir o exército e a consciência dos que iam chegando. E essa carta encerra com aquele mar azul, translúcido, cheio de barcos. É um barquinho do lado do outro. Quando eu comecei a canalizar as cartas, era aquele mar e um barquinho que outro. E aqui a imagem que veio hoje é, gente, um barquinho grudado no outro. Coisa mais linda. Gratidão por todos que estão aqui ainda. Essa live foi longa, mas eu quis deixar ela como um diário de 6 meses das cartas que vieram para Maria de Magdala, de 19 de janeiro a hoje, dia 22 de julho, que é... Eu entendo que não foi o aniversário dela, e pode ter sido uma data que foi criada para homenagear. Gratidão por ser ouvida, gratidão pelo amor, gratidão a todos, toda essa grande família, gratidão ao Gabriel, que é o anjo, que é Tiago Menor, que está aqui. Eu tenho a honra de estar com esse irmão de quase 2000 anos atrás. Foi o Tiago Menor e a sua mãe, tia de Jesus, Maria de Cleófas, que me apresentaram a minha filha. Eles foram a ponte para que eu pudesse
reencontrar a Sara. E esse mundo é mais do que perfeito. E Jesus cuida, alinhavou tudo para que tudo isso viesse nesse tempo. E eu com 50 anos nessa vida ganhei uma filha. E nós nos amamos imensamente. Nos falamos todos os dias, várias vezes por dia. E uma das melhores coisas que eu escutei na vida é: bom dia, mãezinha. Ela me manda: bom dia, mãezinha. Boa noite, mãezinha. É muito lindo tudo isso. Gratidão por conseguir ler tudo isso e inteira. Amados, gratidão. Amo todos vocês.